ter essa demora, essa luta com essa realidade, de Pode, aceitar. pode, porque a gente tem o hábito de esticar esse elástico imaginário da nossa mente, né? Esse coisa que a gente vai puxando para flexibilizar o máximo que a gente puder. Mas em nome do quê, né? Por que, que a gente tem que ser isso, né? Por que, que a gente tem que se mostrar sempre dessa maneira? E uma das coisas que a gente mais escuta é a pessoa quando vem procurar ajuda ou vem comentar alguma coisa, falar assim, eu fracassei. Eu estou aqui, é como se fosse a busca de ajuda na saúde mental, ela utiliza muito a palavra fracasso, como se a pessoa tivesse meio que assim, olha, tipo, não tem mais jeito. Agora que tudo deu errado, eu estou aqui, né? Quando na Uhum. verdade é uma inversão, né? Porque a gente tem uma sensação de uma sociedade que vai nos oprimindo a ponto de nos fazer pensar que a gente é dono dos nossos sucessos. Então a gente é dono dos sucessos e do fracasso. Então, se a gente faz uma relação, por exemplo, com a educação, né? Vocês estão numa universidade pública, a dificuldade que se tem do acesso de quem vem da escola pública a uma universidade pública. Quando aquele aluno da universidade pública consegue entrar na faculdade, parcela da sociedade vai olhar para ele e vai falar, você está vendo? Olha só, ele pode. Se ele pode, por que você ele não pode? Porque você quer só ficar meio que de folgado aí na história. E aí o que a gente faz? A gente atribui ao indivíduo o sucesso e o fracasso. Da Então, meritocracia. se você não consegue Nossa, entrar na escola da escola pública na universidade pública, o fracasso é seu. O fracasso não é da sociedade que não conseguiu uma condição de escolaridade, uma condição daquela educação naquele município que potencialize o adolescente a buscar um sonho de uma universidade pública. Quando a gente pega isso, que tudo é o sucesso, do fracasso é do indivíduo, então se eu mentalmente não estou me sentindo bem, eu fracassei. E aí eu inverto essa lógica. Eu sempre falo, não, quando você se sente na condição de que eu não dou conta de mim, que bom, porque ninguém dá conta de si sozinho. Né? É um ato de coragem procurar ajuda, porque eu não preciso carregar a minha vida e o meu mundo nas minhas costas sozinho. Não só com um profissional da saúde, mas compartilhando a vida. Um amigo que você faz na universidade, um amigo de infância, um companheiro, alguém da sua família, um professor. Você precisa dividir a sua vida. Nós não vivemos os nossos medos sozinhos. Olha, tô. Brilhante o que você falou, professor. adorei a Brilhante. última frase. Eu amei, né? Nossa, eu vou colocar até na descrição no final, que eu achei muito linda. Amei, amei. Que encaixa totalmente com a nossa o encerramento, né, Laura? Pode dar a palavra aí. Bom, como encerramento, acho que foi perfeito, como o Vitor já tinha comentado, a ordem de como a conversa foi seguindo, foi fluindo. E agora, como nossa última, na verdade, não é nem exatamente uma pergunta, mas também a gente gostaria de saber, professor, dicas ou às vezes assim, por mais que as pessoas lidem com as coisas de forma diferente, se você tem algo mais geral para que as pessoas consigam controlar melhor sua ansiedade, então através de algum processo, uma experiência, uma vivência, formas de fazer com que isso seja um pouco amenizado quando for um pouquinho mais brutal. Uhum. Acho que a primeira questão é assim, a gente se perguntar como a gente lida com nossa própria vida, né? O que a gente chama de autocuidado, como a gente cuida de nós mesmos. Esse processo acontece como? A gente foi compreendendo o autocuidado sozinho, tipo, meio que na descoberta da vida, meio que ali na luta, ou aquilo é uma tradição da tua família, é uma cultura do cuidado, das pessoas, algo mais contemplativo, nesse sentido, né? Isso é a tua história, cada um de nós, a gente tem o nosso RG emocional, né? A gente é uma construção das nossas experiências e das nossas trajetórias e das nossas marcas. Aí, a partir disso, como que eu olho para o mundo? Então, no segundo movimento então eu já olhei para mim, eu percebi como o meu corpo funciona. A gente sabe, por exemplo, eu acordei com essa dor de garganta. Eu sempre acordo com essa dor de garganta porque, sei lá, ou eu acordo com assim porque eu tenho rinite, sinusite. A gente percebe o nosso corpo, né, muito bem. A Oi. gente, a gente fica atento aos sinais dele.
Esse é o primeiro movimento. E o outro movimento é como eu percebo, para além do meu corpo, eu percebo o mundo, como que eu sinto esse mundo. As coisas que me dão gatilho, as coisas que são agentes estressores. E aí, um dos mais importantes é quando você faz essa lista daquilo que te causa preocupação, irritação, incômodo. Muitas pessoas colocam na lista e falam assim, mas está vendo? Isso aqui que está na minha lista, eu não consigo mudar. Porque pode ser algo que eu não posso mudar nesse momento da minha vida. Isso não tem como desaparecer da minha vida. Pode ser que de fato não tenha mesmo. E aí o que a gente tem que fazer? Transformar esse item da nossa vida no menos ruim possível. Porque as pessoas acham que elas só vão melhorar quando aquela situação inteira melhorar. Às vezes não é assim. Às vezes eu posso transformar aquilo no menos ruim. Eu posso valorizar menos aquilo. De repente eu tenho uma colega de quarto numa república na universidade que eu não me dou muito bem, eu tenho uma matéria que eu não gosto muito, eu tenho um parente que eu não gosto muito, e eu começo a falar bastante sobre aquilo. O que você faz automaticamente? Você dá àquela pessoa que te incomoda um valor e uma posição que talvez ela não tivesse que ter na sua vida. Então a gente superdimensiona muitas das nossas coisas. E nesse looping, né, desse superdimensionamento, a gente entra nesse looping projetado num futuro, com medo, incertezas políticas, incertezas sociais, incertezas econômicas, e a gente tem uma ansiedade que vai só aumentar, porque a gente está só no futuro, e num futuro que é muito incerto. Então, a dica seria se olhar para primeiro ponto, segundo ponto, como você percebe o mundo, terceiro ponto, numa lista de coisas que te incomodem, o que você consegue ver de imediato, fazer uma lista de prioridades para a gente começar uma possível intervenção em cada um desses tópicos e pensar que nem tudo vai acontecer simultaneamente. A gente não elimina 5, 6, 10 coisas negativas da nossa vida, mas a gente pode começar pelo primeiro. E normalmente começar por aquilo que eu acho que é mais